Bom, muito bem. Nós vamos agora para junho de 61. Finalmente, semana passada, nós terminamos ali aquelas comunicações dos animais lá, foi muito interessante. Agora a gente vai, em junho de 61, houveram 3 manifestações, 3 comunicações aqui, de espíritos diferentes, mas com mais ou menos o mesmo fio condutor ali. A primeira chama-se Ocupações dos Espíritos, a segunda chama-se Sobre o Perispírito e a outra a Separação do Espírito. Aparentemente a gente não vê muita conexão, mas quando você lê as 3 na sequência, você encontra ali alguns pontos ali que ligam uma mensagem na outra. Então, achei bastante interessante a gente trazer aqui, né? E Kardec não faz nenhuma ressalva com relação a elas, então não tem nada muito gritante aqui fora do escopo, senão ele teria mencionado. Então vamos para a primeira. Quem que vai fazer a leitura? Quer fazer, Eunice? Hoje eu não vou poder, Helena, eu estou tossindo demais. Olha só. Hoje eu não vou poder substituir. Quem quer fazer? Leninha, você quer fazer? Alcione? Alguém das meninas? Vamos estrear a Alcione nessa tarefa aí. O que você acha, Alcione? Você está até sem microfone. Está sem microfone. Abre aí. Dá certo? Vamos lá. Então vamos, peraí que deixa eu compartilhar aqui. Se estiver vendo, pode começar, quando quiser. Junho de 1861, Ocupações dos Espíritos, médium Senhora Costel. A ocupação dos espíritos de segunda ordem consiste em se prepararem para as provas que terão de passar, por meditações sobre suas vidas passadas e por observações sobre os destinos humanos, seus vícios, suas virtudes e o que pode aperfeiçoá-los ou levá-los a falir. Os que, como eu, têm a facilidade de ter uma missão, delas se ocupam com tanto zelo e amor que o progresso das almas que lhes são confiadas lhes é contato como mérito. Assim esforçam-se por lhes sugerir bons pensamentos, ajudar os seus bons impulsos, afastar os espíritos maus, opondo sua suave influência às influências nocivas. Essa ocupação é interessante, sobretudo, quando se é bastante feliz para dirigir um médium e ter comunicações diretas, não dispensa o cuidado e o dever de aperfeiçoar-se. Não creias que o tédio possa atingir um ser que não vive senão pelo espírito e cujas faculdades todas tendem para um objetivo que sabe afastado, mas certo. O tédio não resulta senão do vazio da alma e da esterilidade do pensamento. O tempo tão pesado para vós que os medis por vossos temores pueris ou por vossas frívolas esperanças, não submete ao seu talante os que não estão sujeitos nem às agitações da alma, nem às necessidades do corpo. Ele passa ainda mais depressa para os espíritos puros e superiores, que Deus encarrega da execução de suas ordens e que percorrem as esferas num voo rápido. Muito bem, vamos dar uma pausinha aqui para a gente poder comentar essa introdução. Então, está falando da ocupação dos espíritos. Esse espírito aqui se chama Marcilac, ele começa falando dos espíritos da segunda ordem. Interessante aqui, ele vai dizer que as ocupações dos espíritos nessa ordem, nesse grau evolutivo, consiste em se preparar para as provas que terão que passar. Então, aqui a gente já observa que o espírito não menciona expiações, porque entende-se que já quem está na segunda ordem já provavelmente não vai ter expiação para passar, né? Ele já tem só provas, porque já não tem mais os vícios naturais aqui dos espíritos da terceira ordem, que a gente já falou, né? O amor, a inveja, o ódio, a ira, a raiva, enfim, isso ele já superou. Então ele vai agora buscar provas para poder
alçar voos mais altos. Então, é isso que ele vai fazer ali. Então, não vai ter mais a questão da expiação para ele. E como que ele vai fazer isso? Né? Então, ele vai fazer por meditações sobre suas vidas passadas, né? Por observações sobre o destino humano, os vícios, as virtudes, e vai observar ali o que pode aperfeiçoá-los e levá-los a falir. E ele está falando, obviamente, dos seres humanos. Então, ele vai fazer uma análise das vidas dele, espírito da segunda ordem, de todo esse contexto que permeia aqui o planeta Terra, e esse estudo vai fazer com que ele tenha uma noção daquilo que mais frequentemente faz com que o ser humano venha a falir nas suas encarnações. Aqui tem uma situação interessante, né, porque muitos espíritos, nas suas comunicações, falando das ocupações, falam da instrução. Não, são vários os que falam que eles estão se instruindo no plano espiritual. E a gente já comentou um pouco sobre isso aqui em outras oportunidades, a respeito dessa situação, dessa instrução. Então, no plano espiritual ali, a gente vai evoluir? Claro que a gente vai evoluindo, porque a gente vai entendendo as coisas, vai estudando, vai recebendo aulas, vai observando, vai meditando sobre aquilo que nós já fizemos, até de um ponto de vista muito mais amplo do que é esse que a gente tem aqui, quando nós estamos aqui nesse abafador, né, que é o corpo físico. Mas depois ele vai precisar de fazer o seu teste. Então, a instrução ali é como se fosse a faculdade, né, e a encarnação é o trabalho, é onde eu venho fazer o estágio, onde eu venho construir a ponte, é onde eu vou colocar em prática os ensinamentos que eu tenho. E aí, obviamente, a gente vai aprendendo aí com a experiência mais, não é só mais com a instrução. É importante porque é comum em várias comunicações. Aqui ele está fazendo um recorte dos espíritos da segunda ordem, achei bem interessante aqui. Aí ele vai falar daqueles que têm a felicidade de ter uma missão, né, que é conduzir um outro ser. Então, ele faz esse estudo todo, essa preparação, ele vai olhar esses vícios, o que faz o ser humano cair, e ele recebe uma missão. Esses que têm essa felicidade ali, ele vai ter também uma possibilidade evolutiva, que ele chamou de mérito, ali é contado como mérito para ele quando ele auxilia esse outro ser. Então, é uma felicidade extrema. Né? E aí ele conta para nós aqui de que forma que eles fazem isso. Então, ele fala, sugerir os bons pensamentos, ajudar nos bons impulsos, afastar os espíritos maus, né, opondo essa influência negativa com as influências positivas e benéficas do espírito da segunda ordem. Então, esse é o modo com que eles interferem, com que eles nos auxiliam no processo evolutivo. E muitas vezes, como a gente já viu, como anjos guardiões, como espíritos protetores. Então, eles recebem essa missão e vêm cumprir de muito bom grado. Alguns se oferecem, nós já vimos também em questões anteriores aqui, em análises anteriores, alguns se oferecem e outros recebem essa missão. Você vai lá e vai cuidar daquele indivíduo lá. E eles vêm de muito bom grado, né, já conhecendo, por isso que eles vão estudar, porque ele vai estudar qual é o objeto dele de trabalho aqui. Então, ele vai estudar o ser humano, ele vai estudar quais são os vícios mais frequentes, para que ele possa até nos ajudar com mais eficiência. E aí ele vai falar ali que essa felicidade ela é aumentada quando ele pode dirigir um médium. E por quê? Porque ele faz comunicações diretas com esse médium. Então, deve ser muito mais agradável para esse espírito, porque ele se faz ouvir mais diretamente, ele pode se comunicar mais frontalmente a partir desse seu tutelado aí. Porque quando pega um casca grossa igual eu aqui, eles ficam o tempo inteiro falando, intuindo e tudo, mas o trabalho é muito maior, né? Porque eu não sou um médium ostensivo, então ele tem que ficar, né, fazendo dessas outras formas aqui, né? Intuindo, afastando os espíritos impuros que estão aqui, que a gente insiste em atrair e tudo mais. E o final dessa primeira parte aqui, ele vai dizer que mesmo esse trabalho que ele faz não dispensa o cuidado e o dever que ele, espírito, tem de aperfeiçoar-se. Então, temos que lembrar que ele está na segunda ordem, ele não é um espírito puro ainda. Então, nosso espírito protetor, nosso anjo guardião, também tem o trabalho dele lá de aperfeiçoamento, né, que ele vai fazer a partir desses estudos e a partir desse trabalho que é o trabalho de nos conduzir. E sabemos também, por informação de vários outros espíritos aqui nas comunicações, sobretudo da revista, que esses espíritos também vão reencarnar. Eles vão reencarnar em prova, seja no nosso mundo, ou vão reencarnar até para
colher experiências em mundos mais felizes, em mundos superiores ali. E que mesmo eles encarnados nesses mundos superiores, eles podem continuar fazendo as mesmas coisas que são essas influências aqui, a partir desse outro local. Né? Então, deixa eu ver o que a Lucélia colocou aqui. Olha, esses espíritos têm origem na Terra ou já são de outros orbes? Nós já vimos, Lucélia, também, principalmente quando a gente vai estudar os anjos guardiões lá, que eles podem ter passado por aqui ou não. Né? Então, você deve se lembrar, todos devem se lembrar aí de quando nós estávamos vendo uma comunicação aqui que Kardec falava da identificação dos espíritos, né? Do problema da identificação dos espíritos, e que muitas vezes o espírito que está se identificando, que está fazendo aquela comunicação, ou até, como exemplo, o espírito que está nos assessorando aqui como espírito protetor, ele pode nunca ter passado pela Terra. Ele pode ter feito a jornada dele evolutiva em outro plano, em outro planeta. Né? Então, ele pode nunca ter encarnado por aqui. Então, isso é relativo. Nós podemos ter espíritos que aqui passaram e podemos ter espíritos que já estão na segunda ordem e que não passaram por essa fase nossa aqui no planeta Terra. Depois, no segundo parágrafo aqui, eu já abro a palavra para vocês, ele vai falar da questão do tempo. Ele fala, olha, como ele está mencionando para nós aqui ocupações que são ocupações espirituais, ali ele não está falando de um trabalho material e tudo, ele tem o cuidado de colocar aqui para nós que pode parecer que é entediante, né? Então ele fala, olha, o tédio pode... não creio que o tédio possa atingir quem não vive senão pelo espírito. Olha que interessante. Porque senão rapidamente a gente fala, pô, que vida mais chata, né? Ficar ali meditando, estudando e tal, né? Cadê a agitação? Cadê aquela coisa errada que a gente faz aqui? Então, ele vai dizer que não, que na verdade, eles têm um objetivo, né? Eles sabem que o objetivo está afastado, mas que é um objetivo certo, é um objetivo que é do trabalho dele, e que o tédio, aí é interessante, o tédio não resulta senão do vazio da alma e da esterilidade do pensamento. Então, ele não tem tédio nesse trabalho dele, muito pelo contrário, ele já falou que é um trabalho extremamente prazeroso, gratificante. Né? E aí ele vai falar do tempo, né? Que não tem o tédio, e que o tempo é diferente do nosso tempo. Então, veja, ele está falando para ocidentais, né? Ocidental, a gente não consegue ficar pensando 2 minutos. A gente tem sempre que estar fazendo alguma coisa. O oriental, já mais introspectivo, ele já tem essa questão de meditação, então ele até se submete a ficar mais quieto, mais ali meditando, né? Introspectivo. Nós ocidentais temos dificuldade nisso. Então, a gente tem que aprender a meditar, tem que treinar, tem que começar 1 minuto, 2. Ele tem o cuidado de falar do tempo aqui. Então, ele falou do tédio e falou, o tempo, para nós aqui, né, que estamos nessa esfera superior, ele passa muito rápido, ele não é medido como é medido por vocês. E ele classifica aqui que nós medimos o tempo aqui pelos nossos temores e pelas nossas frívolas esperanças. Achei muito bacana essa relação que ele faz, né? A gente mede o tempo aqui porque você está com medo de alguma coisa, ou então porque você tem essas frívolas esperanças. Então, a medição que ele quer colocar aqui é que a forma da gente entender o tempo é muito diferente. Porque senão, a gente vai pensar, pô, mas é muito chato ficar lá na erraticidade, né? Não tenho nada para fazer lá, vou ficar só pensando, meditando e estudando. Essa é a forma dele. Não dá para a gente comparar porque tem essa diferença. A vida na matéria e a vida em espírito ali. Ele não tem mais necessidade nenhuma do corpo. Então, ele está livre da agitação e dessas necessidades. Então, na verdade, é muito mais sereno, não é? Muito mais tranquilo do que essa inquietação que a gente vive aqui enquanto encarnados, né? Sujeitos ao tempo, a esses temores, a essas esperanças, a essas coisas que muitas vezes nem se concretizam, né? A gente fica criando fantasmas ali, certo? Então, essa primeira parte aqui, mais ou menos, esse foi o meu entendimento. Algum comentário? Mário, Pois não. eu sempre eu fico assim, em dúvida. Quer dizer, o tempo cronológico, será que é o mesmo nosso? Ou também não tem nada a ver? Será? Ou só o psicológico assim, que é diferenciado? Eu fico sempre pensando isso. Então, a gente tem que... eu vou dar minha opinião, depois vocês me corrijam ou coloquem a de vocês aí. O tempo é uma coisa nossa. O tempo cronológico é nosso, é do ser humano. Nós medimos o tempo através da rotação do Sol, né, do dia, aí os anos, 365 dias. Então, se a gente pensar desse jeito, no mundo espiritual, isso é de outra forma. Ele não está medindo materialmente o tempo. Ele não tem lá um relógio que marca o tempo, que marca os dias, que marca os anos. Sabe? Então, é absolutamente diferente.
sobretudo para espíritos que estão no padrão mais elevado. Se você pensar no espírito que está atrelado à Terra ainda, atrelado à matéria, aquele que não sabe nem que desencarnou ainda, é claro que esse está em perturbação, então nem tem noção de tempo. Mas vamos pensar um espírito que esteja aqui, ainda muito atrelado ao planeta Terra, aqui conectado com a gente, e que seja uma pessoa que tenha a clareza de pensamento, pelo menos para acompanhar isso. Esse é o espírito que você pergunta para ele, você desencarnou há quanto tempo? Ele fala 100 anos, 50 anos, 40 anos. Aquele perturbado vai falar, não faço a menor ideia. E o lá de cima vai falar, não tem a menor importância, porque o tempo é medido de maneira diferente. Pelo menos eu entendo dessa forma, sabe? Não dá para a gente comparar o nosso tempo cronológico com o tempo do espírito, porque a gente usa mecanismos materiais para poder fazer essa medição de tempo. Vocês concordam com isso? Eu concordo. E tem aquele que já desencarnou há 30 anos e acha que foi aquela hora. Exato. Não é? E aqui ele está trazendo uma perspectiva interessante, a gente vai ver no final, agora na outra parte da mensagem, que ele está trazendo a perspectiva inicialmente do espírito da segunda ordem. Então ele tem o cuidado de fazer essa relação com o tempo aí, a partir desse ponto de vista, desse espírito da segunda ordem. Ok? Vamos ver como ele conclui. Deu para entender. Vamos lá. Continuo? Pode sim, por favor. Quanto aos espíritos inferiores, sobretudo os que têm pesadas faltas a expiar, o tempo se mede por seus pesares, seus remorsos e seus sofrimentos. Os mais perversos dentre eles procuram subtrair-se fazendo mal, isto é, sugerindo-o. Então experimentam essa áspera e fugidia satisfação do doente que coça a sua ferida e que não faz senão aumentar a sua dor. Assim seus sofrimentos aumentam de tal modo que acabam fatalmente por lhes ministrar o remédio que não é senão a volta ao bem. Os pobres espíritos que não são culpados senão pela fraqueza ou pela ignorância, sofrem a sua inanidade, o seu isolamento. Lamentam o seu envoltório terreno, seja qual for a dor que lhes tenha causado. Revoltam-se e se desesperam até o momento em que percebem que só a resignação e uma vontade firme de voltar ao bem podem aliviá-los. Acalmam-se e compreendem que Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. Marcilac, Espírito Familiar. Muito bem. Viu, Início, como ele conclui aqui o nosso raciocínio? Né? Então, ele falou primeiro dos espíritos mais avançados, né? Que dessa desconexão com o tempo, e agora ele vai falar dos espíritos inferiores. E aí ele coloca que aqueles, né, os que têm pesadas faltas, né, o tempo se mede pelos seus pesares. Então, o tempo parece que não passa. Aí, a sensação que se tem, e os relatos que eles têm, é que parece que passou 100 anos e passou 2. Né? Então, é o contrário. Olha só como é interessante, né? Como é interessante. Quanto mais atrelado aqui, quanto mais sofredor, mais imperfeito, mais essas dores, mais essa sensação de que nunca acaba, mais essa sensação de que demora. Né? E quando o espírito está liberto, ele não tem mais isso, ele não tem mais essa relação de tempo. Né? Por isso que ele usou aquela expressão lá do medo e da esperança, sabe? O espírito já está desperto, evoluído, ele não tem mais isso. Ele vive o hoje, ele vive o agora, ele vive o momento presente. Ele não precisa ficar com esperanças futuras e nem com medo do passado. Ele já está desperto, já está desconectado dessas coisas que são muito humanas. Né? E aqui ele separa os inferiores aqui em duas categorias, nos mais perversos, né? E naqueles que não são culpados senão pela fraqueza ou ignorância. Então ele separa os dois. E aí ele vai separar o que acontece, né, dentro das ocupações, que é isso que ele está falando, desses dois grupos de espíritos. Né? Então, esses que são perversos, qual é a ocupação dele? É instigar o mal. Ele está ainda tão transtornado, né, com essa questão da maldade, é tão revoltado que ele nem sabe direito por que ele faz, mas ele faz. Então ele se compraz, ele tem o prazer de espalhar esse sofrimento, de sugerir coisas más. Né? Então ele faz o mal, ele sugere o mal. Isso muitas vezes é até por conta, penso eu também, de uma revolta que ele traz consigo
e que ele quer que o outro também cometa o mal para que sofra como ele. Né? Então é um espírito revoltado, é um espírito extremamente infeliz. E esse Marcilac aqui, ele traz umas colocações bem legais, né? Quando ele fala que é a mesma coisa do doente que vive coçando a sua ferida. Então, ao invés de sarar, ele cria mais dor para ele mesmo. E essa dor aumenta tanto, olha como ele foi profundo aqui, essa dor aumenta tanto que, em determinado momento, acaba fatalmente lhe ministrando o remédio. Qual que é o remédio? O remédio é ele sentir tanta dor que chega uma hora que ele não vê outra alternativa, como ele fala aqui, do que a volta ao bem. Né? Mas ele tenta, porque é inferior. Ele é muito ainda influenciado pelos instintos, pelo mal, pela matéria, né? Por esses vícios que o espírito da segunda ordem não tem mais e que tanto nos atrapalham, que a gente já falou. O ódio, a inveja, o ciúme, né? Que faz com que esse mix de sensações se transforme nessa revolta que faz com que ele faça o mal, que faz com que ele sinta mais dor ainda até ele cansar e voltar para o bem. Isso a gente vê muitas vezes, né? Tem março de 1860, o primeiro texto que nós passamos no programa de sábado, Revista Espírita, se chama O Espírito de um Danado. Então, esse espírito, ele havia matado o irmão e a esposa. E ele ficou naquele processo, na casa onde ele matou o irmão, ele ficou por 200 anos lá. E ele relata essa questão do tempo. Ele fala que o tempo era uma coisa assim, o tempo não passava. Então, por isso que ele achava que era eterno, inclusive. Ele ficou 200 anos naquele sentimento. E ele não tinha para onde ir, era uma coisa assim horrorosa, que ele ficou lá até que ele conseguiu, né? Ele acabou esbofeteando, matou um cidadão que morou na casa, que mudou para casa. Ele apareceu para o cidadão, que o cidadão estava enfrentando ele, falou, eu vou morar nessa casa, não estou nem aí, que era mal assombrado. Foi para lá e afrontou esse espírito, e o espírito um dia deu um susto tão forte nele que ele teve um problema de coração e morreu. E o filho, que continuava frequentando a casa, um dia o espírito deu uma bofetada nele. Né? E a partir daí, dessa bofetada, esse indivíduo aí era amigo de uma pessoa da Sociedade Espírita de Paris, que resolveu evocar esse espírito, e aí foram conversando com ele, foram fazendo ali um esclarecimento, e onde ele se mostrou aqui nessa situação. Então ele fazia o mal por essa revolta, mas ele já estava cansado de sofrer. Agora, o pior para esse espírito, até ele poder se voltar para o bem, até ele cansar de sofrer, o maior sofrimento dele é achar que é eterno. Né? Então, esse tempo que passa tão devagar naquele sofrimento persistente dele, faz com que ele imagine que essa pena é eterna. Né? Ele não consegue sair daquilo, e fica 200 anos ali. Então, essa referência que o Espírito nos coloca aqui, né, dessas ocupações, elas já demonstram essa diferença aqui. Depois ele fecha falando dessa outra classe, que são os pobres espíritos que não são culpados pela ignorância ou pela fraqueza ali. Né? Eles vão sofrer pela sua inanidade, né, pela sua pequenez ali, pelo seu isolamento. Então, eles ficam isolados, são esses espíritos perdidos, perturbados, que ficam andando por aí e que não sabem onde estão, né, que vagam de um lugar para o outro, que a gente recebe nas comunicações espíritas. Ele está perdido, ele não faz nem o mal e nem o bem, né? Ele está ali, totalmente isolado. Ele fica naquele sofrimento ali, né, lamentando a vida que teve, né, seja por causa da dor que tenha causado ali, né, e aí eles, em algum momento, eles vão ter essa resignação e a vontade de voltar para o bem. E aí é onde eles são acolhidos, onde eles são auxiliados pelos espíritos familiares, pelos espíritos amigos ou pelo seu espírito protetor que está ali, né, para auxiliar. Mas esses são ignorantes, eles não são maus. Os outros não, os outros já estão no estágio abaixo, né, de inferioridade, porque os outros já se comprazem em fazer o mal. Mas foi o relato que ele deu aqui. Algum comentário sobre essa segunda parte? Tranquilo? Muito bem. Então, sigamos. Vamos para o próximo diálogo aqui, que é sobre o perispírito. Esse aqui a gente vai ler ele já inteiro, porque ele é um puxadão só. Ditado espontâneo. A propósito de uma discussão que acabara de haver na sociedade sobre a natureza do espírito e do perispírito. Médio Sr. A. Didier. Acompanhei com interesse a discussão havida agora mesmo e que vós
pôs em tão grande embaraço. Sim, faltam as palavras, cor e forma para exprimir o perispírito e sua verdadeira natureza. Mas há uma coisa certa: o que uns chamam perispírito não é senão o que outros chamam envoltório fluídico, material. Quando se discutem semelhantes questões, não são as frases que se deve buscar, são as palavras. Para me fazer compreender de maneira mais lógica, direi que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos e a extensão da visão e das ideias. Falo aqui dos espíritos elevados. Quanto aos inferiores, os fluidos terrestres são ainda completamente inerentes a eles, portanto, são matéria, como vedes. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Sofrimentos que não atingem os espíritos superiores. Você suspende um pouquinho? Opa, desculpa. Isso é Aqui, ó. Daí, visto. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Sofrimentos que não atingem os espíritos superiores, visto que os fluidos terrenos são depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Para seu progresso, a alma sempre tem necessidade de um agente. A alma sem agente, nada é para vós, ou melhor dizendo, não pode ser concebida por vós. Para nós outros espíritos errantes, o perispírito é o agente pelo qual nos comunicamos convosco, quer diretamente por vossa alma. Daí as infinitas nuances de médiuns e de comunicações. Agora resta o ponto de vista científico, isto é, a essência mesmo do perispírito. Isto é outro assunto. Compreendei primeiro moralmente. Não resta mais senão uma discussão sobre a natureza dos fluidos, o que é inexplicável no momento. A ciência não conhece bastante, mas lá se chegará, se a ciência quiser marchar com o espiritismo. Então, aqui já é um espírito que participou bastante, né, da codificação, o Lamennais aí, e que trouxe comunicações muito interessantes e muito profundas também. Ele estava lá participando da discussão, eles estavam discutindo sobre o perispírito, né, e pelo que ele falou aqui, a discussão acabou levando a um certo constrangimento, com certeza eles não se entenderam lá, e ele vem para fazer essa comunicação espontânea, né, não houve uma evocação, então ele entra para participar e para dar a opinião dele, para tentar colocar uma luz ali naquele tema que eles estavam colocando ali. Então ele começa apaziguando os ânimos, né, falando ali, falta de fato as palavras, a cor e a forma para exprimir o perispírito, né, na sua verdadeira natureza. Então ele já começa a mostrar aí, calma que nós não estamos no ponto de conseguir compreender e ninguém vai ter ainda essa conclusão do que de fato é na sua essência ali. Né? Vai dizer que os que chamam o perispírito ali, chamam perispírito não é senão o envoltório fluídico, é a mesma coisa. Ele já está dizendo, então vocês estão usando duas palavras para referenciar a mesma coisa. Aqui a gente faz um parêntese e a gente mostra o seguinte, é tão difícil para a gente se comunicar, né? Porque Kardec falava, tem coisa que não tem palavra, né? Sobretudo quando a gente está tratando do plano espiritual, você não encontra palavra, você não encontra referência, né? Então é difícil para a gente. O Kardec falava, muitas vezes os espíritos falavam assim, entendam-se com as palavras, né? Entendam vocês com as palavras, né? Porque eles vêm para trazer uma ideia, uma essência. Quem tem que traduzir em palavras somos nós. Quem tem a limitação de ter que traduzir, de ter que interpretar, de ter que criar uma forma, somos nós, seres humanos. Os espíritos não, eles agem pelo pensamento, né? E é diferente. E depois eles vêm falar para nós, né, da dificuldade da comunicação mediúnica, e a gente tem acompanhado no sábado algumas comunicações ali, onde os espíritos meio que perdem a paciência, sabe? Então fala, já falei na anterior, né? Lê de novo lá que eu já falei isso. E aí Kardec faz uma observação, uma nota, explicando que os espíritos têm muito frequentemente essa conduta, né, que parece uma impaciência, mas não é. Né? É que o processo é muito complexo. Né? A nossa linguagem é muito lenta.
Então ele tem que traduzir, joga o pensamento para cá até o médium conseguir traduzir isso, achar as referências das palavras dentro do arsenal, né, cultural de cada um, né, que ele consegue, porque ninguém vai criar coisas se ele não tem isso nele. É muito difícil, a não ser o médium mecânico, que são os raros. Então, o médium intuitivo, o espírito pode ser extremamente avançado, mas ele vai conseguir se comunicar só com aquelas ferramentas que o médium traz com ele. Então, essa dificuldade que ele vem demonstrar aqui, ó, pô, as palavras, cuidado, vocês não conseguem nem se entender com as palavras. Foquem nas ideias. E a gente vê lá no final dessa comunicação que ele vai falar que na questão do perispírito é para a gente focar na questão moral. Né? Então, como assim focar na questão moral? Porque nós não vamos compreender a questão científica. E eles ali, positivistas daquele momento, eles achavam que eles podiam descrever e explicar tudo através dos conhecimentos científicos. Mas se você não tem... Então, veja só, hoje nós já não conhecemos quase nada do universo, fala em teoria de cordas, nessas coisas todas, a gente não entende nada, está arranhando física quântica, né? A gente se mete a falar sobre isso, mas é tudo coisa, a gente não sabe nada sobre isso ainda. Né? Agora, você imagina 160 anos atrás. Sabia menos. Então, quer dizer, se a gente não conhece nada nem do nosso plano material, tudo, como é que a gente vai querer dissecar o plano espiritual? No fundo, é isso que ele está dizendo. Aí, quando ele fala dessa questão moral, ele vem trazer aqui para nós um exemplo do que ele está falando. Né? Então, ele fala ali, ó, né, que esse fluido, ele é a perfectibilidade dos sentidos e a extensão da visão e das ideias. Isso no espírito elevado. Olha que legal. Então, o que ele está dizendo aqui? Que esse perispírito aqui, no espírito elevado, ele é sutil, ele é movido pela vontade do espírito, pela vibração, né, de um teor mais sutil. Já no espírito inferior, o que ele nos mostra aqui? Né? Os fluidos terrestres são ainda completamente inerentes a eles, portanto, são matéria. Né? Então, nós não temos, quando nós estamos aqui ainda muito atrelados à Terra, né, como espíritos ainda inferiores, nós não temos o controle desse nosso perispírito. Ele é matéria, é quase matéria. Né? Quase matéria. E aí ele conclui assim, ó, sobre esses, né, os mais materializados. Daí os sofrimentos de fome, de frio, sofrimentos que não atingem os espíritos superiores. Então, ele não tem, o espírito superior não tem nenhum tipo de necessidade. É óbvio que a gente fala, ele está sentindo fome, ele não vai ser alimentado, ele não tem órgãos para se alimentar, mas ele está com a sensação de fome. Então, a Soraya gosta de usar essa frase, né, o manejo psicológico. Então, pelo menos como manejo psicológico, eu tenho que alimentá-lo de alguma maneira, eu tenho que cobri-lo. Quantas vezes nas nossas reuniões mediúnicas, né, Marlene, não chega um espírito, acho que todos aqui participam ou participaram, que estou com frio, e aí você fala, não, peraí, tem uma coberta aí do seu lado. Então, a gente não sabe se ele materializa aquela coberta, se tem uma coberta mesmo, ou só o sentimento dele de estar sendo coberto já resolve o problema. Mas o fato é que resolve o problema. Né? Ele diminui aquela sensação de frio e ele consegue parar de pensar no frio e começar a pensar naquilo que a gente está falando com ele. Lembra da conexão que eu falei para vocês de uma mensagem na outra? Olha o que ele fala lá, daqueles primeiros que estão lá em sofrimento, tudo, ele vai dizer aqui agora. Né? Ele tá, aquela ocupação daqueles espíritos ignorantes lá se atrela aqui. É no perispírito, ele está sentindo aquilo ainda muito materializado, então ele tem isso aqui tudo. Já o espírito superior não tem nada disso. E vejam que reflete no tempo, na sensação de tempo que ele tem. Um não está nem aí com o tempo, não tem tempo para ele, não tem, só tem hoje para ele, porque é o espírito mais avançado. O outro não, ele tem a sensação de tempo igual a gente. Se ele tem a sensação de tempo, ele tem a sensação de dor, ele tem a sensação de frio, tem a sensação de calor, tem a sensação de fome, né? Que isso está explícito em toda a literatura espírita, seja da época de Kardec, seja de agora. E aí eu faço uma reflexão, que é o seguinte, ora, para esse espírito é que tem a colônia espiritual. Né? É para o espírito materializado que tem a colônia espiritual. É para aquele que precisa de ter esta cobertura, né, material. Ele não está ainda pronto para se expressar do ponto de vista espiritual apenas. Então, ele precisa ter um local lá para saciar a sua fome, naquela sopa, por exemplo, que é servida no nosso lar. Né? Ele tem que ter os locais físicos, o departamento disso, o departamento daquilo, né, que ele não consegue conceber isso sem algo materializado do lado dele.
Então, é para esse grande grupo de espíritos que compõem o planeta Terra, que são bilhões e bilhões de espíritos, que estão aqui ainda, né, com o perispírito ainda muito denso e ainda nessa condição que esse espírito vai nos colocar aqui. Né? Então, esses fluidos terrenos estão em torno do nosso pensamento. E aí depois ele vai falar aqui um pouco que esse perispírito serve como esse agente de comunicação do espírito, comunicação com os encarnados, né? Por isso, que é muito diverso, por isso que a gente tem uma diversidade enorme de comunicações e de nuances de médios e comunicações. Né? E aí ele vai falar para a gente compreender isso moralmente e deixar essa natureza fluídica científica um passo à frente. Certo? Perguntas? Comentários? Aí está muito quietinho hoje. Tranquilo? Vamos para o próximo. A separação do espírito enviado pelo senhor Sabot de Bordeaux. Corpo de lama, foco de corrupção, onde fermenta o levedo das paixões impuras. São seus órgãos que muitas vezes arrastam o espírito a tomar parte nas sensações brutais que pertencem ao campo da matéria. Quando o princípio da vida orgânica se extingue por um dos 1000 acidentes aos quais está sujeito o corpo, o espírito se desprende dos laços que o retinham em sua prisão fétida e ei-lo livre no espaço. Entretanto, acontece que quando ele é ignorante, e sobretudo quando é muito culpado, um véu espesso lhe oculta as belezas da morada onde vivem os bons espíritos, e ele se vê só ou na companhia de espíritos malvados e inferiores, num círculo que nem lhe permite ver onde está, nem se lembrar de onde vem. Então sente-se inquieto, sofredor, em mal-estar, até que num tempo mais ou menos longo, seus irmãos, os espíritos, vêm esclarecê-lo quanto à sua posição e lhe abrem os olhos para que se lembre do mundo dos espíritos que habitou, bem como dos diversos planetas onde sofrerá suas diversas encarnações. Deveria sofrer, né? Se a sua última encarnação foi bem conduzida, ela lhe abre as portas dos mundos superiores. Se foi inútil e cheia de iniquidades, ele é punido pelo remorso, e depois que o espírito se curvou à cólera de Deus por seu arrependimento e pela prece de seus irmãos, recomeça a viver o que não é uma felicidade, mas um castigo ou uma provação. Ferdinand, espírito familiar. Muito bem. Vejam a conexão das três, né? Novamente aqui, ele dá sequência na linha de pensamento, são 3 espíritos diferentes, mas Kardec é óbvio que Kardec tinha um objetivo quando ele seleciona essas mensagens. Então, ele queria passar ali dentro dessa exposição dessas 3, essa conexão justamente que uma faz com a outra, para que o entendimento fosse completo para o leitor ali que estivesse chegando na Revista Espírita. E aí nós temos a genialidade de Kardec, que ele conseguia fazer o seguinte, ele conseguia pegar quem vinha acompanhando, quem já era iniciado na doutrina, e extraía compreensões mais profundas desses textos. Mas também aquele que estava chegando naquele momento, aquele que não conhecia a doutrina espírita, que estava pegando a revista pela primeira vez, né, a gente tem que lembrar que a revista era um periódico, ela vinha mensalmente, como se fosse uma revista Veja, uma revista qualquer que a gente recebe. Então, muitas pessoas pegavam aquilo pela primeira vez, na casa de alguém, ou deixa eu ver isso aqui, né, ou começava a assinar, sei lá. E aí ele ia ler. E é interessante porque essas mensagens, elas têm a condição de que um leigo possa ler e compreender o que eles estão falando, ainda que ele não compreenda todos os aspectos, e que um iniciado possa extrair delas mais profundidade. Então ele vem encaixando isso, né? Kardec era um gênio, ele vem encaixando isso, ele vem colocando isso de uma forma para atender esses 2 públicos.
Por isso o sucesso que ele conseguiu na divulgação da doutrina espírita, estava preparado para isso. Mas o Ferdinand aqui, voltando para a nossa comunicação, o Ferdinand começa aqui de uma maneira até também figurada, né, falando ali, né, corpo de lama, foco de corrupção, onde fermenta o levedo das paixões. Então ele vai pintar de cores fortes ali, ele vai pintar, né, bem carregado o que é um corpo humano, o que é viver no planeta Terra. Que é isso, você estar muito próximo do animal, envolvido nas paixões, né? E ele fala ali que os órgãos, muitas vezes, arrastam o espírito a tomar parte das paixões brutais, das sensações brutais ali. Então, quer dizer, ele vai mostrar essa aspereza do espírito, do corpo físico, do corpo humano. E assim, a gente também já falou bastante sobre isso, como o nosso corpo, o nosso organismo vai se modificando à medida em que o nosso espírito vai se purificando. Então, se a gente olhar o corpo lá de um ser humano, dos primeiros lá na pré-história, lá na história antiga, né, os homens das cavernas, a gente vê a brutalidade, era um corpo muito mais animalizado. Se você pegar os antigos, lá das primeiras eras, lá, 4.000, 5.000 antes de Cristo, você ainda vai ver uma diferença muito grande. Você pegar um ser humano daquele na constituição física dele, colocar com a nossa, a gente vai ver a sutilização do nosso corpo físico. E ele vai se sutilizando à medida que o planeta também vai, né? E o espírito também vai. E é por isso que o planeta depois vai passar para um planeta mais feliz, um planeta menos denso, que vai receber ali, que vai estar se expressando ali espíritos já regenerados, espíritos já bons. Nós estamos nesse processo. A gente não tem que tomar cuidado, se a gente lê aqui, a gente fica até chateado, né? A gente fala, nossa, é terrível. Mas é isso que ele está querendo fazer, carregar mesmo, para criar essa diferença entre o espírito, sobretudo mais elevado, com aquele que ainda está aqui, apegado a esse corpo físico. Então ele está relativizando, esse corpo físico seu não é nada, né? Então, depois ele fala ali, por uma das centenas de causas que a vida orgânica se extingue, então aqui ele está banalizando também. Isso aí vai se extinguir qualquer hora, de qualquer jeito, por qualquer coisa. Vai ter um AVC, vai ter um infarto, vai cair uma escada na sua cabeça, um raio, ou o que quer que seja, e você vai desencarnar. E aí ele vai falar lá, né? Os 1000 acidentes que está sujeito o corpo, o espírito se desprende dos laços que o retinham em sua prisão fétida. Ele vai de novo aqui. É uma prisão isso aqui, né? Ele está fazendo aqui, na verdade, uma apologia ao desapego, né? Chamando a gente, através dessa imagem forte aqui, para a gente olhar e falar, o que vale é o espírito. Entenda o que você está fazendo com esse corpo físico, né? Coloque nesse corpo físico a importância que ele tem, né? Como um instrumento de captação de experiência, um instrumento que vai nos ajudar na nossa elevação. O que a gente faz é que a gente se apaixona por ele, é o ego, né? De onde vem o egoísmo. A gente se apaixona pelo nosso corpo físico, pela nossa condição de ser humano. E ele está chamando a atenção da gente aqui, né? Para poder valorizar aquilo que tem realmente importância, que é o espírito. E ei-lo livre no espaço, como ele termina esse primeiro parágrafo. Então ele pinta o corpo físico como esse peso todo que tem, né? E depois, o espírito já não tem mais isso, ele está livre no espaço. Ele está livre desse, Kardec chamou de abafador, que é um abafador do espírito. Então o espírito está lá, desperto, né? Lembrando mais ou menos das suas encarnações, ele vem para o planeta Terra, ele cai num abafador. Então ele está aqui muitas vezes com problemas mentais, muitas vezes com problemas físicos, incapacitantes, né? Que vão fazer com que ele se arraste ainda mais aqui pelo planeta, como se não bastasse a questão da gravidade, né? A gente já viu vários espíritos classificando, né, seres que se arrastam grudados na Terra, né, pelo peso da força da gravidade. Essa é a nossa escola. Essa é a nossa escola. O espírito está chamando a gente para falar assim, né, lembra que você é um espírito. E lembra que isso aqui é só uma ferramenta, é só um equipamento que você está transportando, está te ajudando aqui, né, mas que é uma coisa extremamente limitada e que antes de você se apaixonar por ele, você tem que trabalhar com ele para ter uma melhor condição e que lá na frente você pensar até, não vou precisar mais disso, né? Não preciso mais de corpo físico aqui. Aí ele, segundo parágrafo aqui, ele vai falar ali, né, que quando acontece que ele é ignorante, sobretudo quando é muito culpado, olha só, um véu espesso lhe oculta as belezas da morada onde vivem os bons espíritos. E ele só se vê em companhia
de malvados e inferiores, né? Num ciclo que não lhe permite ver onde está e nem se lembra de onde vem. Aqui a gente remete de novo ao espírito de um danado lá, de março de 1860. Esse espírito que eu comentei com vocês há pouco, que ele havia matado o irmão e a mulher, que depois matou o homem lá que habitava a casa, esse espírito ele relata que ele não conseguia sair daquela casa. Então ele estava preso naquela casa. Então é esse véu espesso que oculta a beleza dele ali. Ele não deixa claro se o fato dele estar preso ali e também, se quer os espíritos que se comunicaram, é longo, o acompanhamento desse espírito é longo, tem lá várias páginas e vários episódios, eles entrevistam ele várias vezes, entrevistam outros espíritos, entrevistam os espíritos dos assassinados. Vale a pena pegar isso para analisar, porque é bem interessante. E aí não deixa claro lá se ele está nessa condição de prisão ali por uma questão de perturbação própria dele ou se tem um esquema penal, vamos dizer assim, me faltou uma forma melhor aqui, que vai fazer com que ele passe por essa aprovação. Então, não deixa claro ali. Pode ser um, pode ser outro, né? Porque da mesma forma que nós temos espíritos ali que podem encaminhar um espírito, lembra dos animais, que ele já encaminha rapidamente para a reencarnação, então você tem espíritos especialistas naquilo, pode ser que nós tenhamos espíritos também que vão trabalhar nesse processo regenerador daquele espírito que está em falta, que está perturbado, mas mantendo ele ali naquele local até que ele desperte. Então podemos trabalhar com as duas hipóteses, né? A gente vê nas obras aí, sobretudo de André Luiz, que eles vão dizer lá, né, que tem as prisões, que tem os espíritos encarregados da proteção do local, que os outros não podem chegar, que usam até, né, equipamentos ou sei lá o que para poder afastar esses espíritos. Então aqui a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que esse espírito, né, que Kardec chamou lá de espírito de um danado, me fugiu o nome dele agora, eles o identificam depois, e aí fazendo uma parte, é interessante, porque ele tinha morrido há 200 anos, eles o identificam e eles conferem a história com uma pessoa que tinha vivido naquela época há 200 anos e que aconteceu aquilo com ele. Então ele vai falar quem ele é, eles vão buscar na história e eles vão encontrar naquela cidade um espírito que tinha cometido os assassinatos e tudo mais. Muito bem. E aí ele está ali preso naquele lugar. E ele relata que quando ele sai, quando ele tenta sair daquele local, né, naqueles momentos de maior desespero dele, ele tenta se afastar da casa onde ele estava. E no momento em que ele se afasta, ele relata que ele entra num vazio, numa coisa como se fosse um vácuo. E aí o desespero dele aumenta. Porque ele fica lá vendo aquela cena do crime, tanto que ele se mostra todo ensanguentado, com um punhal na mão, o punhal que ele tinha usado para matar o irmão, que foi o primeiro crime que ele teve, que ele degolou o irmão. Então esse é o crime que talvez mais o tenha impressionado. E aí ele fica naquele lugar, misturado ali naquele sofrimento e ainda naquele sentimento de perversão, tanto que depois ele matou a mulher e depois ele não hesitou em matar o pai, né? E ainda deu uma bofetada no filho. E é interessante porque Kardec vai conversando com ele, eles vão conversando com esse espírito e ele vai começando a compreender as coisas. E aos poucos ele vai saindo da casa. E ele fala, eu estou conseguindo sair de lá e eu estou vendo o que tem à minha volta agora. Olha só, é o que esse espírito relatou aqui. Ó. Ele se vê sozinho ou na companhia de espíritos malvados inferiores, num ciclo que não lhe permite ver onde ele está e nem de onde ele veio. É o relato desse espírito que colocou para nós lá. Então, o que o Ferdinando está trazendo aqui, né, esse outro espírito, um pouco antes aqui, porque aqui nós estamos em 61, em 60 tinha dado esse relato do que estava acontecendo com ele. E aí é interessante nessa história desse espírito assassino, que ele, Kardec pergunta para ele da bofetada que ele deu no rapaz. E ele falou, olha, o rapaz estava me confrontando também, igual o pai dele e tal, não sei o quê. E aí eles perguntam para ele, mas você não matou ele? Ele falou, não, eu não matei, porque uma morte já está bom naquela casa, chega de morte. E aí Kardec fala assim, tá, mas e se ele te afrontar de novo? Aí ele fala assim, não me tente, eu ainda não estou preparado para essa tentação. Olha como ele já está começando a ficar desperto. Então ele estava ali, ele já tinha feito várias comunicações, ele já chegou e ele começou a mostrar que havia um progresso,
né? Mas aí, de maneira muito inteligente, Kardec vai testar até onde vai esse progresso e vai perguntar para ele, tá, mas e aí, se ele te testar de novo, dá para fazer esse teste? Não, não faça isso. Então ele reconhece ainda o estágio que ele está, as suas fraquezas, né? E aí, quando eu estava vendo isso, eu penso, às vezes, até assim, em comportamentos que eu mesmo tenho. As pessoas falam, você é uma pessoa calma, você é não sei o quê. Né? E eu fico pensando, né, nos pensamentos que eu tenho, nas reações que eu tenho, e eu falo, como que é difícil, né? Porque, assim, me considero uma pessoa calma, uma pessoa racional, apesar de determinadas horas, como todo mundo, perder a paciência. Mas aí eu fico pensando assim, às vezes eu vejo um episódio, eu vejo alguma coisa na televisão, um assassinato, uma agressão, né? E assim, eu acho que todo mundo, né? O que afeta muito a gente são os filhos, né? E aí eu me pego pensando assim, se alguém fizer isso com meu filho, eu mato o cara na mesma hora. Né? Aí com requintes de crueldade. Aí, quer dizer, acabou tudo aquilo. Né? A fragilidade que a gente se coloca. Então, eu penso assim, se eu presenciasse isso, o meu instinto ia ser de agressão, de violência. Né? Então, esse espírito mostra isso para nós. E eu acho que essas análises elas dizem muito, né, sobre o estágio que a gente está. É maravilhoso a gente conseguir controlar esses instintos, esses rompantes, na maioria das vezes. Né? Mas a gente, é igual o espírito falou, não me tente. Né? Por favor, não me tente. E aí a gente pede a Deus todo dia para nunca estar numa situação desse tipo. Por quê? Porque será que eu estou preparado? Talvez eu não esteja preparado. E vejam que uma ação dessa, no momento em que você não está preparado, o que pode acontecer? Pode acontecer isso aqui com você. Né? A Lucélia até perguntou aqui, ó, se ele está preso, né? Deixa eu ver, ler aqui. Ó. Olha lá, o castigo dele foi ficar preso no momento em que praticou o crime. Né? A angústia dele é essa prisão até perceber o seu crime. Né? O sofrimento é por conta dele. Ele que causou, né? E é justamente esse mesmo. Ele ficou lá até que ele conseguiu começar a raciocinar sobre aquilo de um prisma fora da revolta. Ele teve que sair do processo de revolta. Enquanto a gente está revoltado, você está cego, né? Você não sente nada. Tanto que o sentimento dele é de agressão. Ele estava sofrendo, sabia que estava sofrendo, mas como é que ele queria extravasar isso? Na agressão com o outro. E é interessante porque eles perguntam para ele, né, o que era maior no sofrimento dele. E ele fala assim, isso nunca tem fim. Isso nunca vai ter fim. Então ele não tinha na cabeça dele nenhuma saída para aquele sentimento que ele estava. Então ele não conseguia perceber que ele tinha uma saída. E vejam como a doutrina espírita é maravilhosa, né? Vamos supor que eu vou voltar no meu exemplo, que eu tenha sido uma hora colocado à prova numa questão dessa, que eu coloquei com vocês, e que eu não tenha conseguido segurar os meus instintos, e eu tenha cometido um crime. Eu cometi o crime, naturalmente ao desencarnar, eu vou talvez passar por a mesma situação desse espírito, mas será que o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento do meu eu como um espírito, será que não vai me trazer, se não um atenuante, pelo menos um esclarecimento de entender que, ok, esse sofrimento foi por conta de uma falha minha, que eu não consegui controlar, um instinto que eu deveria ter controlado, eu já tinha subsídio para isso, né? Porque nós estudamos o Cristo, nós estudamos a moral do Cristo, nós estudamos a proposta dos espíritos aqui filosófica, né? Seja dentro do Evangelho ou fora do Evangelho, então nós já temos ferramentas. Né? Então talvez isso até aumente o sentimento de dor. Mas será que esse mesmo conhecimento, né, que vai levar a falar assim, pô, você sabia e cometeu o erro, que no momento ele é mais agudo, a dor, será que não vai ser o mesmo que vai falar assim, não, mas eu também sei que Deus é muito bom, eu sei que meu anjo guardião está aqui, eu sei que os espíritos familiares estão perto de mim, e eu tenho esperança de que mais dia, menos disso vai passar. Né? Porque esse espírito não tinha essa esperança. Aí é que foi. Né? Olha lá, ó, se o espírito, se for um assassino arrependido antes da morte, ele vai estar na mesma situação. Eu penso assim, a gente sabe que a expiação, a compensação, a expiação, né? Não é compensação é ruim, mas a expiação, ou seja, ela tem o objetivo primeiro de você se arrepender e depois você de se regenerar. Quanto mais cedo você começa esse processo, eu acho que é um atenuante. Talvez, se esse espírito tivesse, enquanto encarnado,
tivesse tomado conta do erro dele, né, realmente se arrependido, tentado começar um projeto diferente, talvez ele tivesse um outro destino que não fosse tão cruel como esse que foi para ele. Né? Então, esse é o meu pensamento. Então, é o vá e não peques mais. Né? Não adianta, eu já fiz, eu não consigo não fazer. Mas aí, se eu fiz e eu me revolto, eu faço o quê? Eu continuo a fazer. Então, eu continuo criando débito. A partir do momento em que eu vou e não peco mais, ou seja, eu estou arrependido daquilo, veja, o arrependimento por si só, ele não vai me tirar da expiação, mas ele já vai me dar uma condição de futuro, ele vai me dar uma condição de, muitas vezes, poder sofrer, mas compreendendo que eu tenho os amigos espirituais comigo. Né? Então, às vezes, eu descompensei alguma coisa e eu vou escolher ou vão escolher para mim, uma encarnação dolorosa de expiação. Né? Mas eu acho que se eu já trago arrependimento comigo da outra encarnação, eu vou ter essa dor acompanhada de alguém que vai estar segurando na minha mão. Né? Agora, se eu não tenho, eu estou sozinho, igual esse espírito. E se eu tento me afastar, eu entro no vazio, no nada. Então, porque qual que é o processo? O processo é aquele que a primeira mensagem falou para nós. Né? Do espírito que vai se machucar até que aquela dor seja o remédio, ela seja tão profunda que ela seja o remédio, ou aquele outro que vai se cansar de sofrer e vai buscar ajuda e vai entender que tem ajuda do lado. Então, acho que essas três comunicações, elas acabam se juntando aí, deixando esse entendimento para nós aí, começando na ocupação dos espíritos e passando, né, por esse processo que é tão doloroso que é o processo aí de expiação e o quão ainda a gente tem que caminhar para poder começar a entender que o nosso corpo físico é apenas um instrumento aqui da nossa evolução. Né? Comentários? Não? Bom, se não, terminamos. Fizemos as 3 que nos propusemos. Então, ficamos até a semana que vem. Já são 8 horas. Beleza, meninos? Tá certo? Tá bom. Bom, até a próxima. Boa noite, hein? Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijo.